Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nós estaremos comentando doravante a lição de número 2 da classe dos jovens. A classe dos jovens, nesse quarto trimestre, está estudando sobre a liderança da Igreja de Cristo. E a lição de número 2, ela tem como título a pessoa do líder. Em João capítulo 3, 3 João capítulo 2, aliás, está escrito assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O resumo da lição nos propõe o seguinte: o líder deve cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Então, quando vamos fazer a tratativa sobre a pessoa da liderança ou do líder, nós temos que lembrar, primeiro, que o líder é um ser humano normal. Ele não é comum, ele é normal. Qual é a diferença disso? Comum é ser igual aos outros, mas se ele foi chamado para uma responsabilidade, logo ele deixa de ser comum. Mas ele é uma pessoa normal como os demais seres humanos. Tem as mesmas carências, mesma necessidade, tanto para se cuidar como para se promover, não é? Ele tem sentimento, ele chora, ele ri, ele canta, ele se alegra, ele se entristece, não é? Enfim, o líder tem um ciclo de vida normal, porém as responsabilidades o chama de uma forma muito contundente e muito clara, não é? Então tem o líder maduro, o líder incauto, o líder espiritual, não é? Então o incauto, ele é aqueles que se fazem, não foi chamado, alguém fez ele líder, não foi Deus, não é? O propósito da lição nos apresenta o líder como um indivíduo, não é? Os cuidados que um líder deve ter, o respeito da vida espiritual e familiar do líder, não é? Eu quero apresentar um livro, este livro aqui, O Líder em Ação, de George Barna, não é? É o editor desse livro. Junto com ele está Jack Hinford, Peter Wagner, Livingston Ford, J. Robert Clinton, Elmer Tols, Jenny Gantz. Gantz tem esse material aqui interessantíssimo também. Aqui, Pastores e Líderes, de Jenny R. Gantz, certo? É interessante esse material. Temos também o H.B. Londo Jr., temos também o Doug Murray, temos Richard C. Clinton, Kennedy Gangem, Tom Phillips, Hank Fitchell e Wallace Erickson e Jim Van Perrin, certo? Esses livros foram escritos por esses homens, né? E tendo experiência de campo de trabalho, de liderança de igreja, de comunidades e assim sucessivamente. Então, dentre os que a nossa CPAD indica, também temos esses materiais de suma importância. Materiais que até é uma raridade hoje, principalmente esse aqui, certo? Você pode adquirir na Amazon, você pode adquirir na estante virtual. É um material de altíssima. Eu achei esse livro, estava em um sacolão, né, em uma determinada igreja que estava vendendo para... Eles iam fazer tinha um projeto lá, então trouxeram um bocado de livro, bastante livros, e eu achei esse livro interessante, e ele é super interessante, muito bom, tem matérias contundentes, material muito interessante, né, que vai tratar sobre a pessoa do líder, né? E George Bennis, por exemplo, e Bunty Nanos, ele diz que liderar é fazer as coisas certas. James
MC Gregory Burns diz: líder é o que acontece quando pessoas com certos motivos e propósitos mobilizam em competição ou conflito com outros recursos institucionais, políticos, psicológicos e outros sentidos de provocar, engajar e satisfazer os motivos dos seguidores, né? Yancey Parker, ele vai dizer assim, Packard, ele diz assim: liderar é conseguir que os outros desejam fazer algo que você está convencido de que deve estar sendo feito, né? Tom Peters, ele diz assim: liderar é aprender a lidar com paradoxos e aquilo que eles representam. Já J. Oswald Sander diz assim: liderar é influenciar. Gary Hughes, ele diz: liderar é mobilizar outros em direção a um objetivo partilhado pelo líder e seus seguidores. Não é? E nessa lição nós vamos estar trabalhando sobre a pessoa do líder. O líder como indivíduo, como personalidade. O tópico de número 1 fala o líder como indivíduo. O tópico de número 2 nos apresenta o cuidado que um líder deve ter. O tópico de número 3 nos apresenta a vida espiritual e familiar do líder, né? Temos, no mês de agosto, precisamente, estivemos numa cidade do Rio de Janeiro, onde ficamos 3 dias falando sobre liderança, não é? Cristã, sobre liderança cristã, a diferença entre o líder geral e a liderança cristã. E lidamos aqui como líder, como pessoa, como indivíduo, né? Então, em linhas gerais, a personalidade tem sido definida como um conjunto de fatores objetivos emocionais e habitual que juntos formam o ser de uma pessoa. Personalidade também está ligada à consciência que a pessoa tem de si mesma e que como ela lida com o ambiente onde vive. O líder é uma pessoa que, por sua vez, possui personalidade própria, capaz de torná-lo um ser único. Ele necessita de ter personalidade moldada pelos princípios bíblicos, cheio do Espírito Santo, não é? E reconhecer seus pontos fortes e fracos, e se desejar ter sucesso ou realizar o seu trabalho, não é? A humanidade do líder, não é? O líder é o ser humano, como eu falei no início do vídeo, não é? O líder é um ser humano, não é? Ele tem as mesmas necessidades, né? Olhando para todo o contexto de trabalho de um líder, não é? Ao formar o homem, Deus constituiu de corpo e alma, não é? E espírito. Definitivamente a Bíblia confirma que o homem é um ser tricotômico. Fica aqui minha observação sobre essa tricotomia, não é? Ou seja, se os irmãos desejarem, me escreva lá no comentário que eu esclareço o que penso sobre tricotomia e dicotomia. Mas vamos para frente, olhando para o foco da lição, não é? Deus criou espírito, alma e corpo, não é? Logo, todas advêm do Criador e têm as mesmas importâncias, é o mesmo valor para ele. O líder não deve esconder a sua personalidade, sua humanidade de seus liderados, né? Ele necessita nutrir a sua vida espiritual dentro do cuidado de sua saúde física, mental. O líder não pode se comportar nem ser visto como um super-herói, não é? Pois ele é humano, não é? Está sujeito às enfermidades, às falhas, e o corpo físico também pede descanso, não é? Pede cuidado. Então precisamos nos cuidar, né? O cuidado que um líder deve ter é um fator preponderante para o desenvolvimento da igreja, da organização cristã que você está cuidando, que nós estamos cuidando, né? Eu falo você, mas me incluo também nesse bojo. Precisamos nos cuidar, não é? O líder e seus relacionamentos. Em primeiro lugar,
o líder precisa desenvolver um relacionamento real, sincero com Deus. Primeiro com Deus, depois consigo mesmo e depois com as pessoas. Primeiro o relacionamento com Deus, segundo consigo mesmo, que ele deve estar bem, deve estar com autoestima elevada, deve estar tranquilo com ele mesmo, né, com a consciência tranquila. Se vacilou em alguma coisa, peça perdão, não peça desculpa, peça perdão, não é? E ter o coração curado. Então, a desobediência, por exemplo, em primeiro lugar, nós vamos ver que esse desenvolvimento está ligado ao relacionamento que o homem tem com Deus. Aí, a desobediência de Adão, por exemplo, lhe custou o rompimento do relacionamento dele com Deus, né? Levando a perceber a sua própria nudez e atribuir a culpa à sua mulher. Isso nós temos aí a premissa de para nomear isso como síndrome de Adão. E tem muitos que têm essa proposta, né? Aí se Deus cobrar alguma coisa, ele diz que a mulher, ou fulano, não estou bem por causa de Beltrano, quem atrapalhou meu trabalho foi Ciclano. Negativo. Se Deus lhe deu um plano, Deus lhe chamou para liderar, você precisa necessariamente ter relacionamento com Ele, não é? Necessariamente, caso contrário, vai ter dificuldade, não é? Quando vamos fazer essa tratativa, nós vamos ter que observar que o líder é uma pessoa que tem que ter caráter, né? Um líder tem que ter caráter. Um líder não deve esconder a sua humanidade para os seus liderados, porque ele deve ter caráter. Então, nós vamos ver que dentro desse contexto, tudo que nós vamos observar, nós vamos entender claramente que Deus chamou uma pessoa, um líder, para constituir ele uma pessoa de uma boa índole, de um bom relacionamento, uma pessoa que tenha caráter e personalidade, ok? O segundo tópico nos aponta assim, o cuidado que um líder deve ter. O primeiro cuidado é que ele deve conhecer o seu limite de atuação, certo? Não pense que você pode tudo, que não existe esse ser humano. Você não pode tudo. Aliás, você não é ninguém se não estiver atrás da cruz, ok? E se for, como você não está cuidando dos seus negócios, o negócio é alheio, ou seja, o negócio é de Deus, né? A igreja é de Deus, então se você está liderando pessoas, lidere com maestria, lidere com cuidado, responsabilidade, e o primeiro ponto de partida é temer a Deus, ter relacionamento com Deus e conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Tem que entender isso, né? O propósito de Deus, conhecer e aceitar os desígnios que Deus propôs, né? Nós vamos ver que dentro desse fator, a igreja local existe vários líderes que atuam em diferentes áreas. A escolha de um líder deve ser feita de forma sábia, depois de muita oração e jejum, seguindo o exemplo da igreja do primeiro século, né? Nós vamos ver que o cenário também haverá aí no cenário, caso contrário, deve haver prejuízo na obra do Senhor. Então, um líder que não conhece seus próprios limites de atuação está sujeito a não cumprir a sua missão de forma adequada, de forma coesa, de forma cabal, ok? Qualquer que executar uma função que não lhe compete, invadindo o espaço de outro líder, né? Isso acontece muito nos campos, né? Nas cidades interioranas, né? Onde o líder invade o espaço do outro, achando, querendo procurar razão onde não tem. Calma, se atente onde Deus lhe colocou, se Deus lhe colocou. Porque se Deus não lhe colocou, saia do seu lugar, saia desse lugar, que o lugar não lhe pertence. Você não tem humildade, não tem coerência, não tem chamada para isso, porque não conhece os seus limites de atuação. E quando isso acontece, você está sendo convidado pela sua própria consciência. Não faz porque é rebelde, é rude e é antropocêntrico, mas se for uma pessoa temente a Deus, tem que conhecer os seus limites, não tenha dúvida disso, né? O líder também deve ter um devido preparo, né? Deve ter um devido preparo depois de conhecer a sua vocação, que eu indico um material aqui interessante sobre vocação aqui, ó, um livraço.
sobre vocação. Quando fala de vocação, um livraço interessantíssimo da editora Ultimato, Vocação, Perspectivas Bíblicas e Teológica, não é? De Cleos Magalhães Lenz César. É interessante, um dos melhores livros que eu já li sobre o assunto, né? Tem vários outros aqui, mas eu gosto muito de usar esse, ele é bem prático, né? Enfim, recomendo, tá? Muito bem. Todo líder precisa de preparo espiritual, intelectual, como podemos ver aí na orientação de Paulo a Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar. 1 Timóteo 4, verso 13. Outro aspecto de preparo do líder é o pessoal. Isso pode perceber na palavra de que Paulo também ele diz que a igreja estava em Efésios. Olhai por vós, tende cuidado de ti mesmo. O sucesso do líder é o resultado da disciplina, de esforço e de preparo. Então, precisa ter cuidado com essas demandas. É necessário conhecer, é necessário buscar, é necessário estudar. Ponto, né? Principalmente na sociedade onde vivemos, nesses tempos sombrios, né? Se você não conhecer o terreno que está pisando, você estará cometendo grandes infrações, não só contra o seu ministério, também contra a sociedade, né? Tem cuidado com as expectativas dos outros, né? Ter cuidado com as expectativas dos outros, o que realmente devemos esperar de um líder, né? O que realmente devemos esperar? Em 1 Coríntios capítulo de número 4, verso 2, 1 e 2, o apóstolo Paulo responde, né, da seguinte forma: que os homens nos considerem como ministros do Evangelho de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus, né? Então esse texto nos leva aí a esperar que ele seja fiel servidor de Cristo. Então o líder necessita compreender que crê com os resultados positivos, né? Compreender e crer que os resultados positivos do seu trabalho em parte resulta em sua educação, esforço e disciplina, mas sem Deus nada podemos fazer. Então é Ele que nos dá o crescimento. Então é necessário também o líder ser firme em suas convicções, expectativas, mas não criar expectativa nos outros para depois não cumprir. Tenha cuidado com isso, porque isso é prejudicial, né? Então, quando vamos fazer essa tratativa, né, dentro dessa base, nós vamos ver que existem paradigmas bíblicos, que é chamado por nós como paradigmas eternos. Nós vamos ver que Abraão, deixando a sua esteira de altares, então se tornaram-se o pai de toda a nação. Moisés, descalço diante da sarça, né? Então tornou o libertador da nação. Davi, adorando quando ainda era um jovem pastor. Então ele descobrindo aí o caminho da vitória sobre os seus inimigos. Davi estava adorando, né? E desde os leões até Golias. Então havia um preparo desse obreiro, havia uma experiência. O que temos visto hoje são igrejas acabadas, sem propósito, sem objetivos, né? Porque existem mandões, não existe líder. Líder não manda, líder apresenta a necessidade de fazer, certo? O mandato da obra já está feito, Deus que mandou, e ordenou, ide por todo o mundo, né? E daí para frente tem vários mandatos de Deus. Então nós temos que orientar. Foi chamado para orientar como fazer. Daniel, ajoelhando-se em oração diante de Deus, crescendo na influência da corte do seu país, né? Nós vamos ver que os 120 santos que permaneceram na presença de Deus lá no cenáculo, né? E vendo aí infindável seara da igreja nascer, né? Dentro desse contexto. Os presbíteros de Alexandria, por exemplo, ministrando ao Senhor e jejuando, descobriram que o plano do Espírito Santo para evangelizar o mundo, né? O plano era um plano de evangelização mundial. Então, o paradigma é divino. Outro ponto importante é que o movimento
o momento que Deus trabalha na vida do líder é o momento que revela, né? O terceiro evento foi compreensão de que seja o dom da liderança, né? Ou seja, que uma pessoa possua, aliás, nunca é um dom para ser mantido em nossas próprias mãos. Ou seja, é um dom que deve ser compartilhado. Deus lhe deu o dom de liderar para cuidar, para preparar, para promover, para exaltar o nome do Senhor e promover líderes também, tá certo? Então o líder necessita compreender que deve ter cuidado para trabalhar com as expectativas dos outros, né? Senão você acaba frustrando muita gente, né? Não é pouco, é muita gente. Então, como é que você vai cuidar disso? Você vai adotar conceitos bíblicos para cuidar disso, né? E assim sucessivamente. Então, no terceiro tópico, nós vamos observar a vida espiritual e familiar do líder, não é? Tem um material aqui interessante, com outro livro, que eu indico também aqui, certo? Interessantíssimo esse material. Tem um outro livro aqui do nosso pastor, presidente, José Wellington Costa Bezerra da Costa. Cadê aqui o material? Está aqui em algum lugar. A biografia do nosso pastor, onde conta experiência que nós temos visto, né? Experiência já contada no livro, mas nós temos visto e vivido isso, né? As experiências, o cuidado, a responsabilidade para com a obra de Deus, né? O preparo também nos é sempre passado isso. Para mim, ainda que me considero um obreiro jovem, né? E tenho aprendido muito, né, com as experiências do nosso pastor, né? Pastor José Wellington Bezerra da Costa, a quem eu cumprimento, que nesses dias completou 88 anos de idade, né? Um homem de uma envergadura ímpar que tem nos ensinado a cuidar das coisas de Deus e como cuidar, como se preparar para cuidar, né? E assim sucessivamente. Então, o obreiro, ele precisa ter cuidado da vida espiritual dele e também da sua família. Então, o que é a espiritualidade? O líder e a espiritualidade, como é que isso é fundamental, que o líder tenha uma espiritualidade saudável, né? Pois ele estabelecerá a forma como se relacionar com o próximo e principalmente com a sua família. A expressão dignidade pode definir bem a espiritualidade de um líder. Recentemente um moço me ligou de um outro estado, né? Uma pessoa próxima a mim, ligada a mim, né? E disse que o líder da igreja que ele estava congregando não fala, os pais não falam com ele, não fala com a mãe, não fala com ninguém dentro da cidade. Então é uma pessoa que não seria indicada para congregar, porque ele precisa ser crente, né? Não fala com as autoridades, é uma pessoa zangada com todo mundo. Então realmente ele precisa se resolver. Na verdade ele se autoproclamou, não foi Deus que chamou. Líder precisa influenciar. Líder, como é que você influencia aquilo que você não gosta, aquilo que você não trabalha, que você não se relaciona? Aí vai entrar em dificuldade, isso é fato, né? Então, o líder é sua família. E Paulo escreve a Timóteo, mostrando que os líderes, que os pastores e os diáconos devem ter dentre várias outras qualidades, né? Paulo descreve aí sobre essas qualidades, quando ele diz que é marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, que tem os seus filhos em sua gestão. O líder precisa ter uma família funcional, ou seja, o seu primeiro compromisso é com a sua esposa e com os seus filhos. Eu chamo isso que é o nosso primeiro ministério. Uma vez, o nosso líder, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, em uma das reuniões, já tem algum tempo, eu estava presente, é uma segunda-feira à noite, né, que é a terceira segunda-feira do mês. Estávamos naquele culto, né, e ele estava nos ensinando naquele dia, e ele disse que que nós obreiros tivesse cuidado, né, com a nossa família, porque o vizinho do lado não era crente, né? E assim sucessivamente. Tem gente que quer estar muito na casa dos outros, quer estar fazendo visita, quer estar tentando lidar com as coisas dos outros, enquanto a casa dele está em farrapos. Precisa ter cuidado com isso,
porque esse não é o propósito de Deus, que Deus estabeleceu para a liderança. O líder tem que ter cuidado. O primeiro cuidado que tem que ter é com a sua família, né? Ele tem que ter responsabilidade, tem que ter a sua base familiar saudável e bem estruturada. Ainda no terceiro subtópico, do terceiro tópico, diz assim: práticas espirituais de um líder. Então, reconheceu as suas limitações, é um ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Somente um líder dependente do Senhor se dedica à oração e à leitura e ao jejum, à leitura bíblica, né? Que é uma coisa espetacular, uma coisa necessária, né? Quando vamos trabalhar sobre esse modelo de competência da liderança, nós vamos observar que o líder ele é um ser pessoal, assim como os outros, e também precisa ter relacionamento com Deus, assim como se exige do outro, não é? Então, na verdade, nós temos que ter um conceito bíblico para que não nos enrolemos. Por exemplo, o líder, dentro do caráter de Deus, ele tem que ter um coração voltado para o Senhor. Ele tem que anseiar, desejar estar diante de Deus e com profunda comunhão com Ele. Então, o ministério e a vida são desenvolvidas pela intercessão, a busca, a santidade, a obediência pessoal, né? Confiar em Deus, né? Eu estou escrevendo um material onde eu trabalho sobre os problemas pessoais. Na verdade, não estou escrevendo, esse livro já está na editora, né? É um material que estamos produzimos sobre os problemas que o líder tem. 6 é dele, da casa dele, e os demais é da igreja. E todos os dias pode estar acontecendo isso, vai acontecer, e você precisa estar apto para ajudar, orientar. O líder é aquele que necessita, mas ele precisa daquilo que ele está necessitando a alguém. É isso que é um líder. Pelo menos nos meus dias na terra em que pastoreio igreja, eu tenho vivido isso e tenho acompanhado a mão de Deus sobre o meu ministério, sobre a minha vida. Principalmente estou falando para jovens aqui que também me conhecem pessoalmente e sabem como é que é nosso ministério, nossa vida, nosso desenvolver, tanto meu como meus filhos, minha esposa, e assim sucessivamente. Então, nos conhece, sabe como trabalhamos, que temos a humildade para pedir perdão quando erramos, mas temos firmeza e coerência naquilo que Deus colocou no nosso coração e propósito para o desenvolvimento da obra sacrossanta do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Então precisamos cuidar dessas demandas que Deus tem proposto no nosso coração, né? Então, quando vamos trabalhar definindo personalidade, é um conjunto de fatores emocional e habitual em conjunto que forma habitual que juntos formam um ser de uma pessoa. Líder precisa executar o seu trabalho com sucesso. Sim, ele precisa ter clareza na missão que Deus lhe confiou. Líder precisa ter convicção naquilo que está fazendo, não é? Pode voltar atrás? Pode, mas precisa orar a Deus e pensar naquilo que Deus está trabalhando, está querendo, está desejando, não é? Tem que levar as pessoas para o propósito do crescimento, do desenvolvimento, não é? E assim sucessivamente. Então, quando vamos trabalhar essas questões, nas próximas aulas nós vamos trabalhar bem essa questão de liderança e a sua formação dentro desses conceitos bíblicos, né? E assim sucessivamente. Espero poder ter ajudado vocês. Na próxima lição estaremos estudando sobre a liderança de Moisés, né? Sobre a liderança de Moisés. Lembrando que a leitura bíblica proposta aqui está em 1 Timóteo, capítulo de número 3, no seu versículo de número 1 a 13, não é? Quando Paulo fala ao jovem Timóteo, diz: esta é uma palavra fiel e verdadeira. Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas aí vem as observações. Convém que o bispo seja casado, seja responsável, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar.
apto para ensinar. Cuidado com o que você está ensinando a igreja, está levando a igreja. Outros terceirizam o púlpito, né? É um negócio bizarro, terceiriza o púlpito. Tem mais, outros fazem a igreja de festa, não fazem uma igreja de missão, fazem uma igreja de festa. Toda hora tem festa, ele nunca prega, ele nunca ensina, a igreja não conhece ele no púlpito, conhece ele fazendo festa. Tenha cuidado com isso, tenha visão, tenha objetivo e tenha foco. Que Deus abençoe a todos e o Espírito de Deus continue trabalhando nos vossos corações. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.